nós vamos ler uma mensagem de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 44, essa mensagem que vocês receberam ali na nossa recepção. Se quiserem acompanhar junto conosco, nós vamos começar a leitura. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade, a dor, vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitida alguma lição ao acaso? Essa mensagem foi extraída do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus queridos, que aqui se encontram nesse ambiente de oração, e aos que nos assistem ao vivo através do link do Centro Espírito Lírio dos Vales. Convidamos a todos para, neste momento, nos unirmos em oração, elevando o nosso pensamento para agradecer a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Agradecer, Senhor, por esta oportunidade de nos encontrarmos todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, para ouvir a tua mensagem de amor e de fé. Te pedimos, Senhor, que os benfeitores espirituais que nos assistem na noite de hoje tragam os melhores ensinamentos e que nos ajudem a vivenciar o teu Evangelho. E que as tuas bênçãos, Senhor, nos aprofundem o conhecimento
de nós mesmos e a cada dia praticarmos as tuas lições de amor e de fraternidade. Te pedimos a iluminação e a inspiração à palestrante desta noite, que irá explanar sobre o tema Jesus, modelo e guia da humanidade. Senhor, abençoa cada um de nós, fortalece a nossa fé, para que estejamos prontos e motivados a enfrentarmos todas as dificuldades que se apresentarem no decorrer da nossa caminhada. Te rogamos paz e proteção, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos chamar a palestrante da noite, nossa companheira de trabalho, Rose, que irá falar para nós sobre o tema Jesus, modelo e guia da humanidade. Agora a gente tira isso aqui. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer a gente voltar a esta casa de forma presencial. A gente tem se encontrado de vez em quando assim, através da telinha, para a gente não perder o hábito de estar junto, né? E sempre dentro das condições que nos são postas pela vida, a gente sempre criando mecanismos para a gente continuar juntos, insistindo em tornar uma sociedade melhor através da transformação de nós mesmos. Falar de Jesus, para mim, é sempre algo muito emocionante. Porque a minha relação com Ele, em intimidade, foi construída com uma base muito racional. Embora todos nós tenhamos conhecimento de quem é Jesus, independente da religião que nós tenhamos, até os não cristãos sabem de Jesus pela força que foi Ele no planeta Terra, pela força que Ele trouxe, inclusive dividindo o período histórico antes e depois de Jesus, dada a sua importância. Mas eu não tinha a intimidade que hoje eu tenho com Ele. Eu não tinha o sentimento que hoje eu tenho em relação a Ele, até que eu conhecesse um pouco mais. Até que eu entendesse realmente o que Ele representava para a humanidade. E foi a doutrina dos Espíritos que me ajudou nesse processo. Foi a doutrina dos Espíritos que me ajudou a conhecer um pouco mais Jesus, um pouco mais a sua importância para a humanidade. E aí a gente começa nessa caminhada de aproximação através do conhecimento, através da razão, entendendo pelo princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação dentro do contexto da evolução, dizendo para nós que tudo no universo está girando, está se movimentando para o bem maior, para a perfeição. No aspecto mais material, a ciência, ela nos diz isso, né? Já comprova que está tudo em aperfeiçoamento, a matéria está se aperfeiçoando. E naquilo que não tange, digamos assim, a ciência material, que os espíritos nos trazem, que é o conhecimento do mundo espiritual, que a ciência não se detém a buscar informações, os espíritos nos alertam que também a essência espiritual, ela se movimenta em direção do aprimoramento. Ela, e principalmente ela, evolui. Então, ainda que nós, muitas vezes,
não entendamos quem de fato passa por esse processo. Aí eu não consigo ver as pessoas. Desculpa, gente, eu vou ficar atrás, assim, porque eu sou baixinha, eu não consigo, né, ver vocês, e vocês não vão conseguir me ver, né? Mas isso faz parte desse processo que a gente está construindo, né, de visão a longa distância. Ficou bom assim? Então, vamos continuar. Bom, então, falando desse processo evolutivo, a doutrina nos diz que nós todos, todas as criaturas que têm a mesma origem, que é Deus, elas nascem ou elas surgem de forma simples e ignorante. E todas elas, dentro desse processo de evolução, tendem a alcançar esse nível de perfectibilidade. Porque a perfeição é dada ao Criador, aquele que cria tudo. Então, as suas criaturas alcançam um nível de perfeição relativa. E essa perfeição relativa, ela já era alcançada pelo Cristo, por Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele esteve aqui. Então, nós, ainda que habitamos esse planeta Terra, um planeta de provas, de expiação, somos considerados espíritos imperfeitos. E Jesus, já naquela época, já tinha conquistado esse nível de perfectibilidade. Então, quando ele vem até aqui, ele vem com a incumbência de nos impulsionar para essa transformação. E aí, então, ele deixa os ensinos das leis divinas. Ele deixa para nós os ensinos do Pai. Ele diz para nós que o reino dele já não era desse mundo, porque era um reino de imperfeição. Então, ele não necessariamente precisaria estar aqui como um aprendiz, já que ele já havia alcançado essa perfectibilidade. No entanto, ele vinha para impulsionar a humanidade para esse nível também, acelerar esse nível, né, de perfeição relativa. E como fazer isso? Como alcançar? É fazer o que ele nos deixou. É buscar acompanhar diante de todo aquele ensinamento que ele trouxe, tanto na teoria quanto na prática, né? Porque ele foi aquele que exemplificou tudo o que disse, é através desses passos em direção àquilo que ele nos deixou, exercitar diariamente. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, quando Jesus diz que só através dele a gente vai conhecer Deus, a gente volta à essência, né, da criação, ele não fala exatamente da persona, né? Ele não fala exatamente dele como ser. Ele fala dos ensinamentos, que ele resumiu muito bem na lei maior, que foi a lei do amor. Essa lei que ele dá o peso, né, ou a condição para nós, para a gente não errar, para a gente não ter dúvida se a gente está amando ou não está, se a gente está agindo em conformidade com essa lei ou não, quando ele diz que é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de fazer, que fosse feito conosco mesmo. Então, essa é a medida do amor. É claro que a gente ainda não consegue, não é? É claro que a gente ainda não consegue nem sequer entender direito esse sentimento do amor. Mas é de uma forma racional, buscando entender o nível em que a gente se encontra na nossa condição evolutiva e buscando de uma forma sistematizada, de uma forma contínua, com todas as vontades que possam, né, vir
a nossa mente de buscar essa transformação. Quando nós temos ele como guia da humanidade, nós estamos dizendo que a mensagem dele foi a mensagem mais sublime, mais reveladora de onde a gente vai ter que chegar. Foi uma informação que ele trouxe já num patamar de mundo, de evolução, muito além da que hoje a gente vive. Quiçá na que a gente vivia há mais de 2 anos passados. Então, ter Jesus como guia representa para nós um despertar de consciência para que as nossas atitudes possam vir a se aproximar cada vez mais daquilo que ele viveu entre nós. Então, se a gente for recordar um pouco das mensagens de Jesus, a gente vai lembrar que ele nunca, em nenhum momento, ele criticou de uma forma pejorativa, de uma forma diminutiva, quem quer que se encontrasse em ele. Sempre reconheceu os erros, sempre apontou o caminho, mas nunca, em nenhuma passagem, nós vamos encontrar Jesus menosprezando, diminuindo aquele que ainda não encontrou o caminho. E isso também é uma oportunidade de reflexão para nós, quando nós temos já a convicção do certo, de como nos conduzir. E dessa feita a gente se compara àquele que ainda traça caminhos ainda mais desvirtuados do caminho reto, que leva de volta ao Pai, que é o caminho do amor. Esses dias a gente recebeu na nossa casa espírita uma pessoa que falava que o universo realmente era mau. Que o universo, ela se referia ao planeta Terra, né? Quando a gente fala de evolução, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente está falando do universo inteiro e não esse grão de areia que representa a Terra nesse universo. Mas ela dizia que ela era uma pessoa que não se encaixava aqui, porque ela era uma pessoa boa demais, e ela começava a elencar os defeitos que ela observava nas outras pessoas. Nos filhos, no marido, né? Todos erravam, todos. E aí ela ainda perguntava, isso não está errado? Na sua concepção não está errado? Sim, concordo. Quanto mais nós evoluímos, mais discernimento nós temos entre o bem e o mal. Mais nós somos capazes de dizer se algo é correto ou não correto, considerando aquilo que Jesus nos ensinou, considerando as leis divinas que ele também resumiu no amor. Então, considerando essa lei, quanto mais a gente se apropria dela, mais a gente tem condição de dizer o que está sendo desvirtuado dessa lei, o que está infringindo, o que não está compactuando com essa lei. Mas, no entanto, isso não nos dá o direito de condenar aqueles que ainda não se aperceberam disso. Que isso também prova essa capacidade que Jesus tinha de entender a incapacidade da gente sequer perceber, às vezes, o erro. Então, nessa relação que eu fui construindo com Jesus, de entender realmente o que ele significa para a humanidade, me fez efetivamente encará-lo como uma referência na minha vida. A ponto de, nos momentos de dúvida, nos momentos de aflição, eu me questionar, lembrando dele, como ele se comportaria se ele estivesse vivendo aquela situação que eu estou. Quais seriam os mecanismos que ele utilizaria
para sair daquela situação. Ainda que, aparentemente, aquela situação pudesse ser algo indissolúvel, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido num problema que a gente acha que nunca vai acabar. Que a gente acha que aquilo dali é o fim da nossa história em relação à nossa existência. Não, eu vou terminar minha vida por conta dessa doença, minha vida não tem mais sentido por conta que eu perdi um parente, a minha vida não tem mais sentido porque eu perdi um emprego. Não, acabou para mim. Porque eu olho aquilo de uma forma muito pontual, como se aquilo representasse tudo na minha vida. E aí o que Jesus nos mostra é um olhar para o horizonte. É olhar a vida nessa infinitude que parece aos nossos olhos, à medida que a gente não consegue nem se imaginar como Jesus é. A bondade que ele tinha, o respeito pelo outro, o dever para com o Pai, de colaborar no processo de evolução de um globo terrestre, de um orbe. Olha que missão é essa. Se nós estamos neste planeta, foi Jesus, junto com os seus colaboradores, também espíritos diacrísticos, que prepararam para nós esse planeta. Ele que teve a incumbência de organizar esse planeta para nos recepcionar. E os espíritos, de acordo com a doutrina espírita, dizem que ele, mais evoluído que ele, ainda não passou nenhum por esse planeta. Nem igual e nem mais evoluído que ele. Então, quando você percebe isso, é claro que muda a tua forma de se relacionar. Ora, quando a gente consegue, entre nós, identificar alguém que já tem uma percepção mais elevada, não traz uma segurança para nós? Em casa, né? Quando você é filho, que você vê a mãe que faz uma coisa que, né, que te direciona para o caminho do bem, que te dá segurança, nossa, você fica com um olhar diferenciado, um olhar de gratidão, um olhar de respeito por já ter alcançado. Isso você faz em relação ao mestre, né, um professor, você faz em relação a um amigo. Aquele amigo que está sempre pronto a te ajudar, a abrir a tua perspectiva em relação, às vezes, a um problema que você está tão arraigado, tão preso a ele. Agora, imagina em se tratando de alguém que há 2.000 anos já era um ser perfeito, relativamente perfeito, não igual a Deus, na sua perfeição absoluta, mas dentro dessa relatividade que a gente consegue imaginar. Então, você encontrar alguém e encontrar de fato, encontrar com o coração, encontrar com a tua mente, encontrar com todas as tuas formas de perceber, te dá uma segurança incalculável. Faz você imaginar que realmente não tem como você se sentir sozinho, abandonado, inseguro. Não tem como você achar que uma tormenta é definitiva. Não tem como você conceber que aquela tormenta está de alguma forma te punindo por algo que você fez. Mas pelo contrário, está sendo uma oportunidade para você elevar a tua mente, elevar a tua compreensão e dessa forma instigar os teus sentimentos a perceber esse sentimento maior que existe dentro de nós e que precisa ser estimulado de forma racional, de forma consciente,
a todos os instantes, que é o amor. Esse sentimento mais sublime do qual todos nós, temos a semente desde o momento em que fomos criados. E perceber isso dá para nós, traz para nós, eu imagino, né, que para vocês também, quando vocês começam a refletir assim, essa emoção que eu sinto todas as vezes que eu vou falar de Jesus, exatamente por conta desse momento que foi construído, momento a momento, entendendo a sua representatividade na minha vida, a sua representatividade na humanidade em que eu me encontro, na sociedade que faz parte desse mundo em que eu mereço estar, em que eu tenho condição de estar, dada ainda as minhas imperfeições. Ser uma referência como Jesus não é aquela imagem que às vezes a gente tem na parede da casa da gente, não é? Um quadro. Não é isso que Jesus queria que nós nos fitássemos. Era na mensagem deixada por ele, que passou esse tempo que nós conhecemos, né, aqui, esse tempo todo sem ele ter escrito nada sobre ele mesmo, repercutindo nas nossas mentes e nos nossos corações. De tão forte, de tão sublime, de tão verdadeira que era essa mensagem. Então não tem como contestar essa referência para nós, para a humanidade, não tem. Ele foi aquele que realmente conseguiu trazer essas informações dos céus de uma maneira tão contundente, de uma maneira tão clara e com o exemplo, que é o que faz mais a diferença, que é o que torna mais diferente, né, disso tudo. Porque falar, teoria, decorar, tudo isso é tão fácil. É tão fácil para nós. Mas viver essa filosofia do amor, ainda para nós é um desafio. Então, que nesses tempos que nós relembramos o seu nascimento, o Natal, que a gente possa buscar essa intimidade com Jesus, buscando sentir a sua presença, independente da época, independente da imagem que a gente faça dele, mas sim do amor que ele nos dedicou a cada um e a todos nós. Que a paz, a tranquilidade, a sabedoria possam estar conosco para nós sentirmos cada vez mais e mais a presença dele em nossos corações. Muito obrigada pela atenção de vocês e uma boa noite para todos nós.